Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um conceito super importante na programação, o polimorfismo. Você já se perguntou como diferentes objetos podem compartilhar o mesmo método ou comportamento? Isso é exatamente o que o polimorfismo nos permite fazer. No mundo da programação, o polimorfismo nos dá a capacidade de tratar objetos de diferentes classes de forma uniforme, facilitando o desenvolvimento de código flexível e modular. Imagine um aplicativo de música onde você pode reproduzir qualquer tipo de mídia, seja uma música, ou um podcast, ou um audiobook, por exemplo. Graças ao polimorfismo, podemos criar uma única interface para reproduzir qualquer tipo de mídia, tornando o nosso código mais eficiente e, sinceramente, muito mais fácil de manter. Então, da próxima vez que estiver escrevendo algum código, lembre-se desse vídeo aqui, beleza? Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples, didática, o mais simples possível aqui. Todo mundo já ouviu falar sobre Deus, todo mundo já ouviu falar sobre Jesus e todo mundo já ouviu, pelo menos no Brasil, ouviu falar sobre o Espírito Santo. Então, vamos tentar explicar como funciona isso na prática, beleza? Bom, tem a classe Deus, do tipo Deus, tem uma classe do tipo Deus. E essa classe tem um método chamado manifestar. Se eu chamo esse método, ele tem que printar Deus é onipresente. Se eu chamo o método manifestar da classe filha, que é uma extensão de Deus, Jesus, chamada manifestar, eu tenho que printar Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se eu chamar uma classe chamada Espírito Santo, que também é uma extensão de Deus, o método manifestar dela, ela tem que printar o Espírito Santo está presente como conforto e guia, certo? Então eu tenho aqui a aplicação de polimorfismo nesse main que eu tenho aqui agora na sua tela. Bom, basicamente como ela funciona. Eu tenho aqui o tipo Deus, então uma variável do tipo Deus que recebe uma instância de Jesus. Se eu chamo esse método manifestar aqui, nesse ponto, ele vai executar o método manifestar de Jesus. Por quê? Porque eu tenho uma classe do tipo Deus que recebe aqui a instância de Jesus. Então, quando eu executo o método manifestar, ele aceita e entende que é esse cara aqui que ele tem que executar, certo? No caso do Espírito Santo é a mesma coisa, é uma classe do tipo Deus. O tipo dela é Deus. Só que ela é uma instância de Espírito Santo, certo? Então, quando eu executo o método manifestar de Espírito Santo, mesmo sendo do tipo Deus, o polimorfismo é aplicado nesse momento aqui. E então ele executa o método manifestar do Espírito Santo. E no caso de Deus, ele é Deus, então o tipo é Deus e a instância também é de Deus. Então, na hora que eu chamo o método manifestar, ele tem que executar para mim o método manifestar de Deus, que ele é onipresente. Vamos fazer um teste aqui rapidinho. Se você puder perceber, ele printou, vou até deixar minha tela, primeiramente, Jesus, aqui recebendo uma instância de Jesus, é o tipo Deus, recebendo a instância de Jesus. Quando chamo Jesus manifestar, ele vai executar Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se eu chamo aqui o Espírito Santo, mesmo sendo do tipo Deus, que está recebendo a instância do Espírito Santo, e o polimorfismo é aplicado e ele executa o método manifestar do Espírito Santo. E o mesmo vale para Deus, certo? Então, basicamente é isso. Tente pensar nesse tipo de contexto que vai facilitar muito o seu entendimento, porque é uma coisa que você já conhece, aqui sendo aplicado um conceito que você está com dificuldade para aprender. Beleza? Então é isso. Um abraço e fui!